Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Crônicas, capítulos 10 a 12. Após as longas listas de genealogias que começam o livro das Crônicas, nós temos um pequeno descanso com algumas narrativas. É narrada a morte de Saul e a ascensão de Davi ao trono. Em seguida são descritos o nome dos valentes de Davi, bem como também aqueles homens que se juntaram a Davi enquanto fugia de Saul e os homens que estabeleceram a Davi como rei em Hebrom. O capítulo 10 narra a morte de Saul. Embora nós vejamos muitas semelhanças entre essa narrativa que aparece no capítulo 10 de 1 Crônicas, com o texto de 1 Samuel capítulo 31, nós vemos também algumas diferenças. Ambas narrativas falam sobre a morte de Saul, porém o propósito do livro das Crônicas é mais teológico. Enquanto no livro de Samuel há apenas um relato histórico mostrando a ocasião da morte de Saul, aqui em Crônicas é narrado o motivo dessa morte. O cronista quer mostrar que a liderança baseada na desobediência leva à queda. A audiência do cronista, a audiência pós-exílica, precisava entender aquilo que causou a ruína do povo, o que levou Saul a morrer e Israel a ser derrotado nessa batalha. A mesma coisa acontece quanto à ascensão de Davi ao trono. Não há o relato sobre a guerra civil entre Davi e Isbosete, o filho de Saul, e nem sobre as tensões que rodearam aquele momento histórico, como a morte de Abner e também as batalhas travadas por Joabe. O tempo de reinado de Davi, enquanto estava em Hebrom, os 7 anos que Davi governou Judá em Hebrom, não são relatados. Apenas a narrativa direta de Davi sendo coroado como rei sobre todo Israel. Com isso, o cronista queria destacar a unidade nacional e a escolha de Deus por Davi, evitando esses eventos que pudessem manchar essa imagem, como os conflitos entre Davi e Isbosete. A divisão interna é omitida em favor de uma visão ideal do reinado de Davi. Enquanto o livro de Samuel, os valentes de Davi são apresentados no final da narrativa, na conclusão do livro, o cronista coloca os valentes de Davi no começo do reinado de Davi, mostrando justamente os homens que Deus levantou para apoiarem o reinado do seu ungido. Enquanto o livro de Samuel mostra vários segmentos, vários momentos em que ele narra a aproximação de um ou outro homem a Davi, o cronista ele reúne tudo isso em uma única lista. Ele reúne em um único capítulo os registros dos guerreiros de várias tribos que se aliaram a Davi em diferentes momentos, tanto em Ziglag, quando Davi fugia de Saul, como também em Hebrom, naquele curto espaço de tempo, 7 anos que ele reinou sobre Judá, reinando apenas sobre aquela porção de Israel e não sobre todo Israel. Por isso, embora o cronista não fale sobre o tempo de reinado de Davi em Judá, ele não descarta isso, colocando também os homens que o apoiaram durante aquele período, embora não fale sobre as batalhas com Isbosete. A intenção do livro das Crônicas, nesse momento, é reforçar a legitimidade e a centralidade do reino de Davi na história de Israel. Ele está justamente destacando esse rei como aquele que ascendeu ao trono guiado por Deus e que foi também mantido nessa posição pelo apoio que o Senhor mesmo deu, com muitos valentes e homens de guerra que o apoiaram e que legitimaram e que validaram o reinado de Davi. Com isso, o cronista está mostrando justamente a importância da fidelidade a Deus. Se Saul, por um lado, foi morto por conta do seu pecado, por conta do seu abandono do Senhor, Davi então é estabelecido como aquele que foi ungido pelo Senhor para governar o seu povo em fidelidade, em temor ao Senhor. Ele está justamente reforçando o contraste entre Saul e Davi. A morte de Saul marca o fim de uma monarquia que falhou em obedecer a Deus. E isso foi resultado da própria rebelião iniciada em Gênesis 3. A ascensão de Davi aponta para a esperança de um rei justo, algo que Israel precisava após aquela desordem trazida pelo pecado e que levou ao exílio. Essa expectativa de Israel por um grande rei é cumprida plenamente em Cristo. Cristo é o rei perfeito, é o rei definitivo, é o rei eterno. É ele quem restaura a criação caída e traz unidade ao povo de Deus. Aquilo que Davi realizou ao reunir o povo de Israel sob o seu governo em todo Israel, agora é visto plenamente em Cristo.
aquele que quebra os muros de separação e reúne em um só corpo, no seu povo, na sua igreja, tanto judeus como gentios, todos aqueles que professam a fé no Salvador de Deus, no Messias prometido, naquele que foi enviado pelo Pai para salvar o seu povo do pecado. Da mesma forma, o reinado de Davi serve como um tipo de Cristo. A ascensão de Davi cumpre parcialmente aquela promessa feita a Abraão e também a Judá de que o cetro jamais se apartaria de Judá. Cristo é o rei da linhagem de Davi que cumpre plenamente isso. O reinado de Davi em justiça aponta para a justiça que há no reino de Cristo. Assim, da mesma forma que os valentes apoiaram o reinado de Davi e agiram em favor do seu rei, nós também, como aqueles que pertencem ao reinado de Cristo, temos o dever de proclamar a palavra do nosso rei, de anunciarmos com trombetas o reinado de Cristo, aquele que governa para todo sempre. Temos que proclamar que o rei chegou. Cristo já estabeleceu seu reinado no mundo e nós, como a sua igreja, temos o dever de anunciar as boas novas do evangelho. Cada cristão, como um valente de Davi, tem um papel importante nesse reino. Nós não somos meros espectadores, mas devemos agir para o conhecimento da glória do nosso Rei. Por isso devemos, dia após dia, reafirmarmos a nossa fidelidade ao nosso Rei. Que o nosso Deus conduza o seu povo em obediência, para que assim a glória do nosso Rei seja refletida em fidelidade pela sua igreja.